Fala aí, galerinha, como é que tá? Tudo certo? Opa, pera aí. De novo, né? Nossa vinheta. Luz, câmera, ação. Vamos lá, galera. Estamos aqui novamente, nossa segunda aula. E hoje a gente vai falar sobre... Tá na tela. Fala aí, galera, beleza? Vocês viram aí o que a gente vai falar essa semana, né? A gente está na segunda semana. Antes de começar a aula, eu preciso passar uma informação para vocês. Depois dessa aula, a gente sempre coloca uma atividade na plataforma. É importante que você assista toda a sua aula para depois fazer a atividade na plataforma. Até porque a atividade está relacionada com o conteúdo trabalhado dentro da aula. Então, se você pular para a atividade primeiro, vai ter itens que você não vai conseguir responder, vai sentir certa dificuldade, que você conseguiria resolver se você tivesse assistido toda a aula, tá? Então, assista toda a aula. Eu sei que ela é um pouquinho longa, mas é necessário, tá? Então, separe um momento para assistir essa aula. E aí, depois que você assistir a aula com calma, tirar suas dúvidas, você vai parte para a atividade, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Wagner Delmontes Martins, sou professor do noturno do SEM 414. E hoje a gente vai falar sobre isso daqui: transformações, mudanças de estado, classificação dos materiais. Vamos mostrar um pouquinho de gráficos de aquecimento, falar um pouquinho sobre os materiais homogêneos e heterogêneos, tá? Então, o nosso primeiro slide, a gente mostra, nesse nosso primeiro slide, a gente demonstra aí que a nossa matéria, que a gente falou até na aula passada a gente falou um pouquinho de matéria, falou um pouquinho de grandezas químicas, de características da matéria, e hoje a gente vai aprofundar mais um pouquinho nessa matéria, tá? E a gente sabe, é visível isso, a matéria está em constante transformação, né? Aqui a gente tem um exemplo de transformação. Essa maçã foi partida ao meio, e aí, à medida que o tempo foi passando, a gente percebe uma transformação nessa maçã. E essas transformações que a gente vai perceber agora. A gente vai começar a estudar um pouquinho agora o que é transformações químicas, o que é transformações físicas, tá? Então vamos passar primeiro para as transformações físicas. Então, transformações físicas são aqueles fenômenos que não alteram a natureza da matéria. Então, ocorre uma certa transformação no material, na matéria, só que essa transformação não chega a alterar a natureza do material. Não vai modificar esse material se mantém constante, tá? Ele muda forma, muda algumas coisas, mas a composição química não vai se alterar, tá? Primeiro exemplo a gente colocou ali. Você pega um gelo e deixa ele em temperatura ambiente, essa pedra de gelo ela começa a derreter. Esse processo, é um fenômeno, é uma transformação física. Porque a água, que é a composição do gelo, continua sendo água, só que em outro estado físico, no caso, o estado físico líquido, tá? Outro procedimento também que a gente observa no nosso cotidiano, se você pegar uma madeira e cortar essa madeira, você percebe que a gente está partindo a madeira em alguns pedaços, mas a composição da madeira continua a mesma, a gente só está separando ela em partes menores. Não estamos alterando a natureza daquele material, tá? Um outro exemplo que a gente coloca aqui é um exemplo de você pegar e rasgar um certo papel, tá? Quando você rasga um papel, tal como o da madeira, você só está separando e dividindo aquele material em vários pedaços. E isso não altera a natureza do material, continua sendo papel e continua sendo papel, tá? Se a gente pula aqui para um próximo exemplo, se eu pego isso aqui, açúcar, né? Eu estou com um exemplo aqui, eu estou dissolvendo um pouquinho de açúcar na água. Quando a gente coloca açúcar na água, a água continua sendo água, só que uma água adocicada, né? Porque você colocou um açúcar ali, mas o açúcar sólido só está disperso na água agora, tá? Ela só está dissolvida nessa água, tudo bem? Então continua sendo açúcar, só que agora é um açúcar dissolvida. Tanto é que você consegue sentir o sabor dessa açúcar na água, né? Então é um processo, um fenômeno que não altera a natureza da matéria. O açúcar continua açúcar, a água continua água, tá? Outro processo
tal como esses dois, né, de cortar a madeira e de rasgar um papel, aqui a gente está quebrando pedra, né, pegando pedras maiores, dividindo em porções menores, para usar na construção civil. Tá? Então, todos esses fenômenos que não alteram a natureza da matéria, a gente classifica como transformações físicas, tá? Transformações físicas. Agora, como é que é as transformações químicas? As transformações químicas já alteram, tá? Alteram a natureza da matéria. Quer dizer que a matéria não fica a mesma após o procedimento, após o processo. Se você pegar aqui, ó, a madeira em combustão. A madeira em combustão, quando acaba a combustão, não é a mesma madeira, né? Já se transformou em cinzas, já gerou CO2. Então, parte da composição da madeira foi degradada. Então, já alterou a composição desse material. Por isso que é uma transformação química. A gente olha aqui. Aqui a gente tem a dissolução desses comprimidos efervescentes. Esses comprimidos efervescentes, eles têm alguns compostos dentro desse comprimido que é justamente para reagir e gerar CO2. Então você está percebendo que está ocorrendo uma reação química, está gerando um subproduto que é o CO2, que é para dissolver esse material de uma forma mais rápida. Tá? Então aqui a gente também observa que é um fenômeno químico. Tá? Um fenômeno químico. As transformações químicas, geralmente a gente vai perceber que vai alterar a cor, vai alterar o aspecto físico do material, tá? Geralmente sai gás, no caso do fogo vai sair alguns gases, se observa a formação de gás aqui também no caso do CO2, tá? Outro exemplo, a gente tem aqui a transformação que ocorre em um metal. Quando você expõe um metal a um ambiente, ou um ambiente até crítico, você favorece esse processo de corrosão. O processo de corrosão é um processo químico também, que é o processo de oxidação do metal. Então o metal está se transformando em óxido. Então está ocorrendo uma transformação química. Por quê? Porque está alterando a composição do metal. Ele era metal e está passando a ser um óxido do metal. Tá? Então é uma transformação química. Tá? Outro exemplo que a gente tem aqui, um exemplo cotidiano, fritar um ovo. Você pega e vai fritar um ovo, esse processo é um processo também químico. Você está alterando a composição desse material. A proteína está se degradando, você está gerando algumas coisas ali que é diferente desse material in natura. Tá? Então, aqui você está gerando uma transformação química. Outro exemplo... Opa, vou voltar aqui que passou demais. Outro exemplo acontece no outono. No outono, algumas árvores mudam a coloração da sua folha. Essa alteração de coloração das folhas também são transformações químicas, tá? Então, ocorre uma certa reação na folha, tá? E essa folhagem começa a modificar a sua coloração, tá? Essa modificação é uma alteração de natureza química. Por quê? Porque está mudando a composição dessa folha. Por isso que ela muda até o seu aspecto, tá? Muda até a sua cor. Isso já é a composição da folha que muda durante certa época do ano, tá? Passando um pouquinho, a gente vem para os estados físicos da matéria, tá? Se a gente observar, o estado físico da matéria é determinado por alguns fatores. Primeiro, organização das moléculas, átomos, íons, do que compõe esse material. Estado de agregação e energia cinética. Então, se você observar, no sólido, o estado de agregação é extremamente próximo. Elas estão extremamente próximas. O estado de agregação é elevado aqui. Aqui a gente vê que o estado de agregação não é tão grande quanto aqui, que a gente está no estado líquido. Se a gente vai para o estado gasoso, o estado de agregação é menor ainda. Quer dizer que elas estão mais distantes. Então, o quão distante ou próximo estão essas moléculas ou átomos vai indicar qual é o estado físico dessa matéria. Tá? Então, se eu pego no sólido, as partículas, as moléculas estão extremamente próximas. No líquido estão mais distantes um pouco. No gás, bem mais distante. Tá? Quando a gente fala de energia cinética, a gente está falando de movimento dessas moléculas, dessas partículas, desses átomos. Se a gente observa, no sólido praticamente não tem movimento, tem só as vibrações. Tá? Quando a gente pega aqui no líquido, ela já tem movimento.
tudo bem? Quando eu pego em gás, ela tem mais energia cinética ainda, ela tem mais movimento, tudo bem? Então, o que vai definir o estado físico do material vai ser justamente isso, o estado de agregação, que é o quão elas estão próximas ou não, e a cinética, a energia cinética, que é o que? O quanto elas estão se movimentando ou não. No sólido, movimento praticamente nenhum, só vibração. Aqui no líquido você já tem um certo movimento, a energia cinética. No gás, mais ainda. Tudo bem? Então esses são os 3 estados físicos da matéria que a gente comenta no ensino médico, vocês observam muito bem. A gente tem algumas transformações, né, algumas passagens. Lembrando que todas essas transformações, essas passagens de estados físicos, todas elas são transformações físicas, não são transformações químicas, tá? Até porque todas elas não alteram a composição do material. Então a gente tem aqui a passagem do sólido para o líquido, fusão, passagem do líquido para o sólido, solidificação. Se você pega do sólido direto para o gasoso, sublimação, e o retorno também é sublimação. Tudo bem? Então a gente pega aqui, ó, do líquido para gasoso, vaporização. Aí essa vaporização a gente vai discutir ela um pouquinho, daqui a pouco. Do gás, voltando para o líquido, liquefação. Tá? Agora vamos lá. Vaporização. A gente tem 3 termos interessantes aqui dentro dessa vaporização. Primeiro, evaporação. Quando você pega um líquido e deixa ele parado durante um certo tempo, você percebe que aquele líquido ele vai perdendo um pouco o seu volume, quer dizer que ele vai evaporando à medida que o tempo vai passando. Essa evaporação ela acontece só na superfície do líquido, por isso que ela é lenta. Então aquelas moléculas que estão na superfície do líquido, elas estão menos aderidas, tá? Até porque ela não está no meio, né? Ela só tem interação com as que estão do lado e as que estão abaixo, até porque em cima não tem mais ninguém. Então essa molécula que está aqui na superfície, ela acaba tendo uma facilidade maior de passar para o seu estado gasoso. E isso acontece com o tempo, mesmo que não chegue na temperatura de ebulição, que é um outro fenômeno de vaporização. A ebulição é o ponto necessário para você transformar esse líquido em gás. Aí a ebulição não acontece só na superfície, acontece no gás, no líquido como um todo. Tá? Tanto é que você coloca um líquido para ferver, né, para entrar em ebulição, você percebe que ocorre a formação de bolinhas dentro do próprio frasco, lá embaixo. Quer dizer o quê? Aquilo ali já está passando para gás, por isso está aparecendo aquelas bolinhas de gás. Tudo bem? O outro fenômeno que acontece é o de calefação. O que é a calefação? Quando você pega um líquido e joga em uma superfície muito quente. E aí, quando você joga ele numa superfície muito quente, que é acima do seu ponto de ebulição, a gente chama de calefação. Quer dizer que ele passa de imediato para gasoso. Às vezes ele nem passa, eles pulam, né? Não sei se você já viu isso, quando você joga um pouquinho de água na panela, numa frigideira muito quente, a gotícula de líquido, ela bate e fica pulando na frigideira. Tá? Esse processo é calefação. Tudo bem? Passando mais um pouquinho para a gente perceber um negócio aqui dos processos considerando temperatura. É lógico, quando você está passando sólido, líquido para o gasoso, a gente está fazendo o quê? Aumentando a temperatura. E o inverso, você está o quê? Diminuindo a temperatura. Então, eu tenho uma temperatura elevada no gás, se eu reduzir essa temperatura, ele passa para o líquido, se eu reduzir essa temperatura, ele passa para sólido. O sólido, se eu aumentar a temperatura, passa para líquido, se eu aumentar mais um pouquinho a temperatura, passa para gasoso. Esse processo de aumento de temperatura, esses processos de fusão, vaporização, é um processo endotérmico. Quer dizer que o material está absorvendo energia. Que energia? A energia que você está fornecendo para ele. Porque o material só vai passar de sólido para líquido se você fornecer energia, se você aumentar a temperatura. E aí, esse processo é um processo endotérmico, quer dizer que é um processo que absorve energia. O contrário é um processo exotérmico, é um processo que libera energia. Então, quando você pega gás, para ele passar para o líquido, ele tem que liberar energia. Tá? Então, esse processo de retorno é um processo exotérmico, quer dizer que tem que liberar energia. Então, o líquido está quente, para ele congelar, ele tem que liberar energia.
Tudo bem? Por isso que você coloca ele no freezer. Quando você coloca ele no freezer, ele vai liberar energia. Quem que vai absorver essa energia dele? O freezer que está muito gelado ali, começar a absorver essa energia do líquido para solidificar ele. Agora a gente vem em um conceito interessante. Questão de forma e volume. Aí eu pergunto para vocês, um sólido tem forma e volume definido, fixo? E aí? Todo sólido, ele tem forma fixa e volume fixo, tá? Então, se eu pego um gelo, a forma dele é aquele cubo de gelo. Se eu tiro ele da forma e coloco no copo, ele continua sendo o quê? Um cubozinho de gelo, não é isso? O volume dele, ele ocupa aquele volume. Vamos supor que eu tenho uma cubazinha que cabe 10 ml. Quando eu tiro ele da forma, coloco ele no copo, quando ele derrete, quantos ml vai derreter? Os mesmos 10 ml. Quer dizer que a forma e o volume é fixo, no caso dos sólidos. Tudo bem? Então, no sólido, forma e volume é fixo. Se eu pego o líquido, aí a gente vai avaliar. A forma do líquido vai ser sempre fixa? Sim ou não? E aí? Não. Acertou. Não é não? Por que não? O líquido, ele vai alterar a sua forma de acordo com o frasco. Não é isso? Se você pega o líquido num copo, ele tem esse formato, né? Ele tem essa forma de copo. Se eu pego esse mesmo líquido e coloco numa cubeta, uma proveta bem comprida, vai ficar a mesma forma? Não. Por que não vai ficar a mesma forma? Porque agora ele vai estar num formato diferente, vai ficar nesse tubo comprido. Se eu pego esse mesmo líquido e coloco numa forminha de coração, ele vai ficar com forma de coração. Diferente do sólido. Se eu pego um sólido e coloco numa forminha de coração, o cubo vai virar vai virar coração? Não vai. Ele vai virar depois que ele passar por líquido. Aí quando ele passa por líquido, ele perde a forma. Aí sim ele consegue ter a forma do coração. Por isso que o líquido não tem forma definida. O líquido vai ter forma dependendo do recipiente onde ele está. Agora, volume. O volume dele vai ser sempre fixo? E aí? Vai ser sempre fixo? Sim ou não? Acertou. Vai ser sempre fixo. Certinho. Por que sempre fixo? Galera, se eu pego 1 litro de água, pego esse 1 litro de água e jogo em outro frasco, quantos litros tem nesse outro frasco? Se o frasco for diferente? 1 litro. Continua sendo 1 litro. Onde você pegar esse líquido e colocar, vai continuar tendo 1 litro. Vai mudar a forma, vai depender da forma do frasco. Mas o volume continua sendo sempre o mesmo. Tudo bem? Agora, se a gente observar o gás tem forma e volume fixo? Sim ou não? Não. Nem forma e nem volume. Porque o gás vai depender de onde ele está guardado, onde ele foi colocado. Esse gás vai ter forma e volume dependendo do ambiente que você colocar ele. Tanto é que se você pegar um gás, exemplo, você pega um balão, você sopra um balão, tá lá o balão, com aquele volume, com aquela forma, não é isso? Só que esse mesmo balão, o que você pode fazer com ele? Você pode mudar a forma dele, né? Tanto é que tem aqueles balões de festa de criança, que o palhaço pega lá aquele balão compridinho, e ele faz várias formas com aquele balão. Quer dizer que o quê? Que o gás que está dentro daquele balão não tem forma fixa. Tudo bem? Eu posso pegar esse mesmo balão e apertar ele, diminuir ele, não consigo? O que eu estou mudando? O volume. Então, o volume de ar era maior, depois ele passa a ser menor. Eu observo isso aqui, a alteração de volume, principalmente quando eu pego em uma seringa. Eu pego uma seringa sem a agulha, né? Dentro da seringa está com ar. Se eu aperto a seringa, o volume do gás vai aumentar ou vai diminuir. Isso se eu segurar a ponta aqui, não é isso? Então, se a seringa é 10 ml, quer dizer que tem 10 ml de gás ali. Só que eu aperto, eu consigo diminuir o volume desse gás. Eu consigo zerar o volume desse gás? Não. Você pode ter pensado, você já pode ter feito isso. Você pega a seringa, aperta, você fecha, tem hora que ele vai começar a ficar um pouco mais resistente, né? A resistência vai aumentar muito. Por quê? Porque o volume vai começar a diminuir muito, você vai estar aproximando as partículas a ponto que ela vai começar a gerar resistência. Mas você consegue alterar tanto a forma e volume.
Tudo bem? Então, ó, sólido, forma e volume fixo. Líquido, não tem nem forma nem volume fixo. Beleza? Líquido, só vai ter o quê? Volume fixo. Forma, não. Tranquilo? Vamos para o próximo. Então, vamos lá. A gente vai aprofundar um pouquinho o conhecimento, né? Até porque você vai ficar só no sólido líquido e gasoso. Comigo você vai aprofundar sempre um pouquinho a mais. Então, ó, a gente já conhece o sólido líquido e gasoso, só que hoje a gente já conhece 5 estados físicos da matéria. O que são esses 5 estados físicos da matéria? Você pega esse gás e amplia ele um pouquinho. Você aumenta a temperatura desse gás, eleva ele a altas temperaturas, esse gás ele passa a ser um gás ionizado. Quer dizer que esse gás já começa a perder elétrons, tá? Então esse gás ionizado ele é chamado de plasma. Tudo bem? Então você já está com gás em alta temperatura, tá? Já está com temperatura de 10.000 kelvins aí, 15.000 kelvins, tá? Do lado oposto você tem um sólido, só que você pode ainda reduzir mais um pouco a temperatura desse sólido. E aí você chega nos condensados. O que é o condensado? É quando você pega esse sólido que tem vibração e diminui a sua temperatura a ponto de parar totalmente essas vibrações. Quando que vai parar? Quando você chegar a 0 graus kelvins, tá? E o 0 graus kelvins é aquele menos 273,15 que a gente estudou na aula passada. Então eu estou chegando ao zero absoluto. Quando eu chego próximo do zero absoluto, o comportamento do sólido já é um pouco diferente. A gente chama ele de condensado, tá? Ele perde praticamente todas as suas vibrações, tá? Então, esse plasma é como se fosse passando um pouco do gás e o condensado é como se fosse diminuindo muito esse nosso sólido, tá? Agora a gente vai entrar um pouquinho na classificação dos materiais, falar um pouquinho de substância e de mistura. Falando de substância, a gente vai falar primeiro de substância pura. Substância pura são matéria formada por unidades químicas que apresentam propriedades químicas e físicas próprias. Então, se ela é formada por unidades químicas iguais, automaticamente as propriedades químicas e físicas vão ser próprias desses materiais, tá? As substâncias puras podem ser classificadas como simples ou composta. Vamos falar primeiro da simples. A simples é aquela que é formada por entidades químicas iguais, totalmente iguais. Então a gente pega aqui, ó, um gás nobre, hélio, um exemplo, tá? Se você pega nitrogênio, é formado só pelo nitrogênio. A gente tem 2 átomos de nitrogênio. Eu pego o ozônio ou o gás oxigênio, são substâncias simples. Quer dizer que é formada só por oxigênio. Nesse caso do ozônio, são 3 átomos de oxigênio. No caso do gás oxigênio, são 2 átomos de oxigênio, tá? Hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. Fósforo, a gente tem 4 átomos de fósforo. Então, fósforo, hidrogênio, oxigênio, todos eles são substâncias simples. Quer dizer que ela é formada por um único elemento químico, tá? Um único elemento químico. Aí, se a gente observa aqui o próximo slide, substância pura também, só que a gente vai falar o quê? De compostos, tá? Então, a substância composta é aquela que é composta por 2 ou mais entidades químicas. Então, eu pego a água, ela é formada por 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Se você pegar na representação, o cinza está representando o hidrogênio e o azul está representando o oxigênio. Se eu pego cloreto de sódio, que é esse sal de cozinha que vocês costumam usar na alimentação, ele é formado por NaCl. Então, NaCl. Se eu pego aqui, ó, ácido clorídrico, HCl, então você tem o hidrogênio e o cloro, tudo bem? Se eu pego aqui a amônia é formada por nitrogênio e hidrogênio, então eu tenho nitrogênio no meio e 3 hidrogênios, tá? Se eu pego o gás cianídrico, é formado por hidrogênio, carbono e nitrogênio. Se eu pego metano, é o carbono com 4 hidrogênios ao redor dele. Tudo bem? Então, se você perceber, o composto é formado, a substância composta é formada por 2 ou mais entidades químicas, por átomos diferentes. Quando eu falo de simples, é só um elemento químico que envolve todo aquele material, tá? Se eu passo mais um pouquinho aqui,
a gente chega nesses gráficos que é importante, tá? Você observa aqui, ó, gráfico de substâncias puras e misturas são representações geométricas que apresentam as variáveis utilizadas para identificar os materiais. Se você pegar as variáveis aqui, eu estou variando aqui temperatura por tempo. Então, um certo material vai se comportar diferente à medida que você vai aumentando a temperatura. Então, se você pega um material, exemplo, água, né, que esse gráfico aqui é da água, se eu pego a água no estado sólido, pego um gelo, ele é gelo até chegar a quantos graus? Até 0 grau. No 0 grau, eu tenho parte dele como sólido, parte dele como líquido. Quando eu começo a aumentar essa temperatura, ele começa a se transformar em líquido. Então aqui a gente tem ele líquido, tá? Quando ele chega em que temperatura? Quando ele chega em 100 graus Celsius, isso ao nível do mar, né? Esse líquido de água começa a entrar em ebulição. Então ele começa a passar para o estado gasoso. Então eu tenho líquido e vapor, né, que é o gás, e aqui ele já, a partir de 100 graus, eu já tenho ele no estado gasoso. Tudo bem? Isso acontece para substâncias puras. Por que para substâncias puras? Porque quando você tem mistura, você observa isso daqui. Qual é a diferença dos dois? Se você perceber, o ponto de passagem de sólido para líquido e de líquido para vapor, aqui, que é o nosso ponto de fusão, ponto de ebulição, ele tem uma certa variação. Por que ele tem certa variação? Porque é uma mistura. Toda vez que a gente tem uma mistura, ele vai ter uma variação no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Porque se é mistura, quer dizer que tem duas ou mais substâncias ali, tá? Então, substância pura é aquela formada só por uma certa substância. Exemplo, água. Só tem água ali dentro. Agora, se eu pego água e coloco álcool, eu já tenho uma mistura. Tudo bem? Então, essa mistura de água com álcool já vai mudar o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição. Por quê? A água tem um ponto de ebulição dela, o álcool também tem. Ponto de fusão do álcool é diferente da água. Então, quando você mistura os dois e coloca isso para aumentar a temperatura, você vai ter uma faixa de ponto de fusão e uma faixa de ponto de ebulição. Por que essa faixa? Porque vai passar por cada ponto de fusão do componente da sua mistura. Então, se eu tenho dois componentes, cada um vai ter um ponto de fusão. Então, vai ser uma faixa entre os dois pontos de fusão. No caso dessa mistura minha de água e álcool, vai ter dois pontos de ebulição também. Então, ele vai começar a entrar em ebulição um primeiro, para depois começar o outro. Por isso que é uma faixa e não um certo ponto. Tudo bem? Isso é importante, pessoal, porque com essa simples análise de ponto de ebulição ou ponto de fusão, eu consigo saber se a minha matéria, se o meu material é uma substância pura ou se é mistura. Isso é muito importante na indústria, porque quando a gente compra um certo insumo, um certo material, para a gente usar dentro da produção, eu tenho que fazer certas análises para saber se o cara que está me vendendo uma substância pura, ou se ela tem impurezas, que a gente já começa a classificar ela como sendo uma mistura, já tem algo ali misturado. Então, se tem algo misturado, vai alterar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se vai alterar o ponto de fusão e o ponto de ebulição, quer dizer que ela não é substância pura. Aí eu consigo identificar se essa matéria-prima veio alterada ou não. Tudo bem? Agora a gente tem algumas misturas que a gente vai alterar só em algum ponto. Exemplo, a gente tem mistura que não altera o ponto de fusão. Uma certa mistura que só altera o ponto de ebulição, a gente chama essa mistura de mistura eutética. A mistura eutética vai alterar somente o ponto de ebulição. Então, para você não esquecer, você vai lembrar eutética e ebulição. Então, E com E, você já sabe que é do ponto de ebulição que ela vai ter variação. No ponto de fusão não vai ter variação. Só que tem a outra, a azeotrópica. A azeotrópica é o contrário. No ponto de ebulição, ela se mantém constante, mesmo sendo uma mistura. E ela altera o que? O ponto de fusão. Então, o ponto de fusão você vai ter uma variação e no ponto de ebulição você não vai ter uma variação. Mistura que podem ser sólida, líquida ou gasosa, em que as substâncias, né, como é mistura, são várias substâncias que compõem, a gente chama de quê? De componentes. Então, se eu tenho uma mistura água e óleo, a água é um componente, óleo é outro, tá?
Lembrando que água e óleo é heterogênea. Eu estou falando de homogêneo, a gente vai chegar na água e no óleo. Estão distribuídos de maneira uniforme ao longo dessa mistura. Apenas uma fase. O que é uma fase? Você só vê um aspecto só. Então, quando eu olho essa tubulação, esse metal, você olha um aspecto contínuo, uniforme. Mesmo esse material sendo uma liga metálica. O que é uma liga metálica? Eu tenho ferro, eu tenho outros materiais ali dentro para dar resistência, para dar maleabilidade. Então, às vezes, eu pego aço, carbono, ferro misturado com um pouquinho de carbono, às vezes tem um pouquinho de cobre, níquel, vai depender do tipo de liga metálica que você está trabalhando. Mas a liga metálica, ela é uma mistura, quer dizer que tem ferro e outros metais ali dentro dessa mistura, tá? Mas quando você olha, o aspecto é uniforme, quer dizer que eu só tenho uma fase, eu não consigo identificar os componentes. Se eu não consigo identificar os componentes daquela mistura, eu classifico ele como homogêneo. Outro exemplo, se eu pego a água com um pouquinho de açúcar, é uma mistura, só que é uma mistura homogênea, porque eu só vejo uma fase. Mesmo lá dentro tendo dois componentes, a água e o açúcar. Eu tenho dois componentes, mas eu não consigo enxergar esses dois componentes. Eu só consigo enxergar uma fase só, que é da água com o açúcar dissolvido. Se eu pego um outro exemplo, soluções qualquer, tá? Eu pego a solução aqui que o camarada colocou uma solução com um certo corante, outro corante, outro corante. Todas elas é uma mistura, que é água misturada com algum corante, só que eu não consigo observar quem é quem. Eu vejo um aspecto contínuo, tá? Um aspecto uniforme, é uma fase só. Se eu pego aqui, ó, o próximo slide, suco, cotidiano, seu cotidiano. O suco é uma mistura onde tem a polpa, a água, o açúcar, mas eu não consigo identificar quem é quem. Tem um aspecto só, uma fase só. Então a mistura é homogênea. Gasolina. Se você pega a gasolina é uma mistura. Tem a gasolina com um pouquinho de álcool. Se você pegar a gasolina aditivada, tem mais alguns aditivos para lubrificar o motor. E quando você olha a gasolina, o aspecto é um só. Então esse aspecto dessa mistura só apresenta uma fase. Quer dizer que é uma mistura homogênea. Agora a gente passa para a heterogênea. Aí na heterogênea já é diferente. Eu consigo identificar esses componentes, tá? Às vezes os componentes começam a prevalecer uma outra fase. Então, quando eu estou falando de mistura heterogênea, eu estou falando de mistura que também pode ser sólida, líquida ou gasosa, mas as substâncias que compõem, que são os componentes, não estão distribuídos de maneira uniforme. Quer dizer que tem duas ou mais fases. Exemplo, se você observar esse material, essa rocha aí, esse granito, você percebe que ele é formado por vários outros componentes, tá? Então você consegue enxergar visualmente que é outros componentes ali, a fase não é a mesma. Se eu pego aqui um outro exemplo, ó, um refrigerante. Uma mistura lá onde tem gelo, né? A água congelada. Eu consigo ver aspecto diferente, eu consigo ver o aspecto do líquido e consigo ver o aspecto do gelo. Eu sei onde está o gelo, eu sei onde tem o refrigerante. Então eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu estou vendo duas ou mais fases, não é isso? Se eu pego aqui, ó, a mistura clássica, água e óleo, eu consigo observar a água e consigo observar a fase do óleo. Então, nesse caso eu tenho duas fases, a fase da água e a fase do óleo. Então a mistura é heterogênea. Se eu chego aqui, esses óleos, né, corporais, aqueles óleos trifásicos, não sei se a imagem aí tá adequada, mas se você observar, eu tenho uma fase de um óleo aqui, outra fase aqui, outra fase aqui. Então eu tenho um óleo trifásico, tá? Por mais que seja óleo, são óleos diferentes, que não se misturam, então aparece mais fases, quer dizer que eu tenho uma mistura heterogênea. Agora a gente olha aqui, ó, é uma parecida com essa, eu tenho água, óleo, mas eu também tenho areia ali no fundo. Então eu tenho aqui três fases diferentes, com três componentes diferentes: o óleo, a água e a areia.
Tudo bem? Às vezes, eu posso ter componentes a mais em uma fase dessa. Exemplo, se eu coloco um pouquinho de açúcar, o açúcar ia ficar onde? Dissolvido na água. Eu teria 4 componentes: o açúcar, a água, o óleo e a areia. Só que só 3 fases, quer dizer que a fase água ia ter água e açúcar. Se eu coloco o álcool aqui no meio, o álcool ia se misturar com quem? Com a água. Então eu teria agora 5 componentes: a areia, a água, o álcool, o açúcar e o óleo. E quantas fases? Só 3. Porque nessa fase aqui da água tem álcool e açúcar e a própria água. Tudo bem? Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais complexa. Quando a gente olha o leite, a princípio dá a entender que o leite é uma mistura homogênea. Só que na verdade não é uma mistura heterogênea. Quando você pega o leite, o aspecto parece ser um aspecto uniforme, mas não é. Tanto é que o leite tem a gordura que você consegue até observar se você olhar com mais calma. Quando você aquece, essa gordura já se junta ali na superfície e forma aquela nata, tá? Então o leite é uma mistura heterogênea. Por mais que você olhe, a primeira impressão é que é homogênea, mas ela é heterogênea. A gente consegue, em centrifugação, você consegue até separar o leite da água que tem no próprio leite e a gordura que tem no leite, tá? A mesma coisa acontece, galera, que às vezes acontece até uma pegadinha, é no sangue. O sangue, da mesma forma do leite. A princípio parece ser uma mistura homogênea, mas na verdade é heterogênea, tá? Se você pegar o sangue, a análise do sangue de separação, você consegue separar o sangue em várias porções, tá? Porque é uma mistura que a gente consegue fracionar ela. Visualmente, às vezes você não consegue enxergar, mas facilmente a gente consegue separar ela. Por isso que é uma mistura heterogênea, tá? Galera, chegamos ao fim. Essa é a nossa segunda aula. Espero que tenha assistido a aula toda até aqui, nesse momento, até porque você precisa assistir toda essa aula para você conseguir fazer a sua tarefa, tá? Obrigado a todos. E agora é assim, da minha sala para a sua casa. Valeu!